Olá, bem-vindo à aula 14. Vamos falar sobre o ganho secundário de um problema. Essa é uma série de aulas que terá por volta de 30 a 50 aulas. Hoje é a aula 14 sobre o ganho secundário. Da aula 10 a 20, mais ou menos, o assunto é o segundo princípio sistêmico, 2 atendimentos eficazes. O segundo princípio é a aceitação das circunstâncias, como elas se apresentam, sem querer modificar ou acrescentar nada. Esse é o segundo princípio sistêmico. Dentro desse princípio, eu dividi tópicos que ajudam a aprofundar a compreensão do princípio sistêmico. E o que são os princípios sistêmicos dos atendimentos eficazes? São as ordens da ajuda. São princípios sistêmicos aplicados à ajuda. E o que é a ajuda? É tanto a relação terapêutica, relação entre terapeuta e cliente, que é uma relação de ajuda, quanto a relação de líder e sua equipe. E a relação entre alguém que se dispõe a ajudar outro, ou seja, a ajuda está na relação humana. Quando você conhece os princípios sistêmicos, você pode se alinhar a eles. E ao se alinhar aos princípios sistêmicos, você observa o efeito que isso tem. A ideia, então, é os 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes. Esse é o tema desse conjunto de aulas, que terá entre 30 e 50 aulas. Eu acredito que vai ter por volta de 50. Nesse sentido, a aula de hoje é a aula 14. E aí eu pergunto para você, se você é terapeuta ou líder, líder significa que você não precisa ter a função de líder. Líder quer dizer que você influencia pelo menos uma pessoa, que pode ser você mesmo, ou pode ser alguém em algum momento, ou seja, qualquer pessoa em algum momento exerce alguma liderança. A liderança você pode entender como influência. Nesse sentido, entender o assunto da aula de hoje, ganho secundário, significa você quer que uma mudança aconteça. Pode ser na sua vida, ou pode ser numa relação em que você participa. Como facilitar que uma mudança aconteça? Então, o segundo princípio sistêmico traz a noção de que é necessário a aceitação das circunstâncias. Qualquer coisa que eu queira mudar, eu preciso aceitar. O que eu não aceito, eu não consigo mudar. Ou fica mais difícil, até que eu aceite. Daqui a pouco eu comento sobre as 5 fases do luto. As 5 fases do luto servem para destacar a importância da aceitação. Eu vou comentar sobre elas daqui a pouco. Mas eu pergunto para você, como terapeuta ou como líder, como você lida com a questão do ganho secundário de um problema? Você olha para isso? O que seria o ganho secundário? Fica comigo até o final da aula que você vai entender o que é o ganho secundário. Mas antes de falar sobre o ganho secundário, eu vou conectar com esse tema. Talvez quando eu explicar um pouco sobre o tema no meu contexto, vai ajudar a entender o que é o ganho secundário. Mas o ganho secundário é aquilo que você ganha mantendo o problema. Então, a gente mantém o problema. Eu posso estar reclamando de um problema, mas eu tenho um ganho com ele. Então, não é tão ruim problema assim. Porque existe uma compensação. Não é a melhor coisa, o ganho e a compensação do problema. Mas alguma coisa eu ganho, por isso eu mantenho. É importante essa autoconsciência em relação ao que está acontecendo, onde eu reconheço que existe um ganho. Por exemplo, eu tive uma mágoa, guardei essa mágoa durante muito tempo, desde a infância até eu trabalhar ela com a terapia sistêmica, com a constelação sistêmica. Quando eu fiz uma constelação, eu como cliente, em 2011, o tema da mágoa, que eu não tinha conseguido resolver com outras terapias, para mim, ficou em grande medida resolvido na primeira constelação que eu fiz. Não resolveu tudo, mas trouxe uma mudança muito significativa. Depois eu precisei trabalhar outras camadas dessa mágoa.
quais foram essas outras camadas? Eu precisava expressar as minhas emoções. Parte da mágoa é porque eu não expressava. Eu precisava cuidar do meu eu emocional. Parte da mágoa é que eu não cuidava. Eu precisava olhar para a tristeza por trás da mágoa. Eu também não estava fazendo isso. Então, para resolver a mágoa, um passo importante é considerar qual é o ganho secundário da mágoa. Quando eu olhei para isso, o ganho secundário da mágoa, para mim, representava eu me afastava de pessoas que, em alguma medida, tinham um comportamento que eu interpretava como invasivo. Eu interpretava assim e me afastava. Para as pessoas não era invasivo, era só o jeito delas. Mas qual que era o ganho secundário em eu fazer isso? Eu me mantinha focado nos meus objetivos, em aprender, em me desenvolver. Só que não era a melhor forma. E aí eu explico por quê. Quando eu volto para dentro e eu observo, eu usava a mágoa para me proteger. Porque, como eu falei, o tipo de pessoa que eu associava à mágoa me incomodava, ou seja, me fazia ter em contato com uma dor emocional que eu não estava cuidando, e aí eu me afastava. Só que assim eu não estava resolvendo essa dor. Quando eu olho para esse tema, o que eu percebi? É como se eu usasse a mágoa para impor limite. Em outras palavras, é como se eu não tivesse a mágoa, eu não ia impor limites. Então é como se eu estivesse tomando consciência de que tem um bonzinho, uma parte em mim boazinha, que não impõe limite, que se deixa numa relação abusiva. Então eu preciso, quando eu tomo consciência disso, eu preciso cuidar desse eu bonzinho. Olha o que eu estou mostrando. Só pelo fato de eu olhar para o ganho secundário e me aprofundar de que o ganho secundário está servindo para me proteger e manter um foco, quer dizer que eu só tenho foco se eu tiver mágoa? Então eu não estou lidando bem com as minhas partes internas. Ao aprofundar na compreensão do ganho secundário, então eu reconheço esse bonzinho. O bonzinho é um dos 10 sabotadores. Você conhece o livro Inteligência Positiva, do Cesar Chamini? Nesse livro você conhece os 10 sabotadores. Um deles é o bonzinho. Todo mundo tem. O bonzinho quer agradar as pessoas para receber aprovação. Então é como se eu usasse a mágoa para me proteger do bonzinho ou dos problemas que ele traria. Só que o bonzinho, ele está pedindo que eu cuide dele. Se eu não fizer isso, ele vai continuar lá. É como se eu criasse um problema, ou usasse um problema, para me proteger de outro problema, ao invés de resolver um e resolver outro. Nesse sentido, a compreensão de ganho secundário te ajuda a perceber que você precisa cuidar do ganho secundário para o problema mudar. Então, eu só vou conseguir, por exemplo, no contexto do trabalhar a mágoa, eu só vou conseguir liberar a mágoa de fato, por completo, se eu cuidar da dor emocional, que é a tristeza, por trás da mágoa. Cuidar dessa dor emocional, que é a tristeza por trás da mágoa, implica cuidar do bonzinho. Implica estar do lado do meu eu emocional e me posicionar com assertividade. Independente de preocupação, se a outra pessoa vai gostar ou não. É quase como se fosse uma opção de honestidade. Você já passou por isso? Onde você está num contexto e não se sente confortável de falar o que pensa, porque acha que se falar o que pensa, as pessoas não vão entender, ou não vão gostar, ou vão discordar. Então, esse é o lado bonzinho, esse é o lado pleaser. É o lado que quer aprovação, deixando de ser ele mesmo. É importante a gente olhar para esse lado e olhar para cada problema que você tem que lidar, não somente como um problema e ele tem que ser resolvido. É olhar para ele e perceber que existe um ganho secundário. Na aula anterior, 13, foi sobre autorresponsabilidade, que é a sua postura diante do problema, onde você foca no que depende só de você. O ganho secundário é olhar para o problema e perceber que existe um ganho ali. Então não adianta só querer resolver o problema, eu preciso cuidar desse ganho. No meu caso, o ganho era
eu estava me protegendo de uma parte de mim que eu considerava que teria um efeito negativo se eu deixasse ela livremente. O problema, o maior problema de você não cuidar de olhar para o ganho secundário é o problema demorar a mudar. O que faz um problema demorar a mudar? É como se o ganho secundário é uma outra parte em você ou no outro. Eu estou colocando da seguinte forma: você pode entender o ganho secundário na sua relação com você mesmo, no seu desenvolvimento pessoal. Essa é uma maneira de olhar para o ganho secundário. Você reconhece que cada problema que você lida no seu dia, você se pergunta, o que eu ganho mantendo esse problema? Qual que é o benefício de manter ele? Pode não ser bom ter ele, mas qual que é o benefício? E aí você cuida desse lado que quer manter o problema. Esse é um olhar importante. Você pode utilizar o ganho secundário como terapeuta. Como que você usa o ganho secundário? Você pergunta sobre isso em relação ao problema. Qual é o ganho que você obtém se esse problema continua? Ou seja, o que você ganha mantendo o problema? Esse olhar para o que a pessoa ganha mantendo o problema ajuda a ampliar a compreensão do problema. Porque é importante cuidar desse ganho. É mais ou menos quando a gente pensa, por exemplo, nos hábitos ou vícios. Por exemplo, comer demais, independente de outros fatores, eu vou só explorar esse fator do ganho secundário. Comer demais gera um problema do estar acima do peso e outros problemas de saúde ligados a comer demais, por exemplo, ou beber demais, ou os excessos, ou se alimentar com alimentos que são pouco nutrientes. Ou seja, esse comportamento, qual que é o ganho secundário? Muitas vezes é aliviar a tensão. Quando a gente come, o corpo libera lá o hormônio de satisfação. Quando você... Existe uma satisfação, existe um acolhimento no comer. Quando você olha para isso, quando você olha para o comer como uma forma de autocuidado, você tinha olhado dessa forma? Olhar para a alimentação como uma forma de autocuidado. Quando você olha para a alimentação como uma forma de autocuidado, esse é o ganho secundário do comer demais. Então, se eu estou comendo demais, e o corpo está mostrando isso, porque ele está aumentando, ou seja, ele tá acumulando o que eu estou comendo, ou seja, eu estou ingerindo mais alimento do que o corpo está precisando, eu preciso olhar qual é o ganho secundário. Um ganho secundário é essa forma de autocuidado. Então, eu posso pensar, que outro caminho, que outra forma eu posso me dar autocuidado, me dar acolhimento, me dar segurança, emocionalmente falando. Eu estou dizendo que a alimentação, ela tem um contexto emocional, que a gente come para lidar com a ansiedade, com a preocupação, com o medo. Ou seja, existe um estado emocional que eu não estou sabendo lidar, e aí quando eu como, parece que fica mais tranquilo. O comer dá um quentinho no estômago, parece que traz uma segurança, um acolhimento. Nesse sentido, eu preciso pensar no ganho secundário. Se eu identifico se fizer sentido que o ganho secundário do comer demais é esse acolhimento, é esse autocuidado, eu posso me perguntar que outras formas eu posso me dar esse acolhimento, esse autocuidado. Eu estou experimentando isso. Ou seja, quando vem a fome, ao invés de eu já ir comer, eu tomo água. Muitas vezes a fome é a sede. E depois, se a fome continua, e eu percebo, por que eu não posso sentir fome? Deixa eu acolher a fome. Será que eu preciso mesmo comer nesse momento? O que eu percebi foi que muitas vezes eu comia por preocupação, por ansiedade. Então, deixa eu dar um acolhimento para mim mesmo. Conversando com o que eu estou sentindo, estando comigo, fazendo essa introspecção. E esse movimento de entrar em contato com o que eu estou sentindo, ao invés de abafar o que eu estou sentindo com a comida,
eu percebi que traz uma consciência diferente. Eu peguei esse tema do alimento, para quem chegou agora na aula, a aula é sobre ganho secundário. O ganho secundário está dentro do segundo princípio sistêmico dos atendimentos eficazes, ou da ajuda, ordens da ajuda. Esse segundo princípio é a aceitação das circunstâncias. Dentro da aceitação das circunstâncias, ao lidar com um problema, para aceitar esse problema, você precisa incluir o ganho secundário. Nesse sentido, eu dei um exemplo da alimentação como forma de evitar um estado emocional. E ao olhar para o ganho secundário, nesse olhar para o ganho secundário, você experimenta, como eu posso dizer, esse ganho de consciência de perceber, então eu estou precisando de cuidado, deixa eu me dar cuidado, deixa eu conversar comigo, conversar com o meu eu emocional. O problema, então, de ignorar o ganho secundário é você ter uma força contrária à mudança que você quer. Se você quer fazer uma mudança em você mesmo, se você olhar para o ganho secundário, é como se você olhasse para a força que se opõe à mudança que você quer. Faz sentido isso? Se você ignora o ganho secundário, é importante saber isso, é uma força contrária à mudança que você quer. Aí é aquela história do efeito sanfona, ganha peso, perde peso, no exemplo da alimentação. Mas isso vale para tudo que a gente faça. Tudo que a gente faz tem uma força contrária e uma força a favor. Você pode olhar para isso como se fosse o eu racional e o eu emocional. Nesse sentido do ganho secundário com a alimentação, é como se o ganho secundário fosse uma forma de lidar com as emoções sem ter que lidar de verdade. Uma forma de abafar e deixar. Entendeu o que eu quero dizer? Nesse sentido, se eu ignoro o ganho secundário, eu demoro a resolver ou a entender um problema. Isso no autoconhecimento, no trabalho consigo mesmo. No contexto da terapia, o terapeuta com o cliente, o olhar para o ganho secundário é perguntar o que você ganha mantendo o problema. Perguntar para o cliente. Qual é o ganho de manter o problema do jeito que está? Nenhum. Ok, pode ser que aparentemente não tenha ganho nenhum, mas se tivesse algum, qual seria? Muitas vezes, o nenhum como resposta é porque não é pequeno. Aparentemente é pequeno o ganho, mas existe um ganho. Olhar para esse ganho também é uma forma de você atender esse ganho, dar cuidado. No geral, em essência, a gente precisa cuidar do nosso eu emocional. Esse cuidado do eu emocional, quando ele acontece, a gente fica mais fluido nas relações. Quando a gente não cuida desse eu emocional, a gente ou vai estar distante nas relações para se proteger, ou a gente vai ser excessivo nas relações. Se eu busco que as relações tenham mais fluidez, é importante eu cuidar de mim. Quando eu cuido de mim, eu não espero que o outro cuide de mim. Quando eu cuido de mim, isso vale para qualquer situação. Quando eu estou cuidando do meu eu emocional, esse que é o cuidar de mim que eu me refiro. Quando eu estou cuidando de mim, eu fico em paz e aceito as pessoas com mais facilidade, na maneira delas de ser. Se eu não cuido de mim, eu me ofendo, me incomodo, porque alguém não está agindo do jeito que eu acho que ela deveria agir. E aí eu tento controlar o comportamento das pessoas e, claro, isso é sofrimento. Faz sentido? Então, o líder, falei do exemplo do terapeuta, perguntar pelo ganho secundário. O líder, seja um líder formal ou informal. O líder informal é em qualquer situação em que você está à frente. Pode ser, não precisa ser uma relação de trabalho. A questão da liderança é estar à frente. Você não precisa ter um cargo ou uma função. A liderança é circunstancial. Você pode estar como líder em relação a uma decisão, em relação a algo que vai ser feito. Ou seja, o líder em relação a uma situação que ele está lidando. Olhar para o ganho secundário é você antecipar.
que a pessoa que diz que quer a mudança, ela também é a mudança, a pessoa que não deixa a mudança acontecer. O ganho secundário, nesse sentido, é o que precisa ser preservado. Se você preservar o ganho secundário do problema, se você cuidar desse ganho secundário, no exemplo da mágoa que eu falei, que eu usava para me afastar de algumas relações e para manter um foco do que era importante para mim. O ganho secundário, ou seja, estava buscando essa questão da prioridade, de eu fazer algo que era importante para mim. E estava também me afastando de ter que lidar com o meu eu emocional bonzinho. Então, como que eu cuido desse ganho secundário? Eu preciso cuidar do meu eu bonzinho. Eu preciso ensinar ele a ter limites. Tá tudo bem ser bonzinho, mas, olha, você precisa ser equilibrado no sentido de impor limite, de não usar tempo demais numa situação que não está contribuindo para um crescimento, se isso é importante para você, por exemplo. Agora a gente está chegando no final da aula. A aula normalmente tem por volta de 20, 30, 40 minutos. Esse é o contexto das aulas. Nessa parte final, a ideia é olhar para como, então, implementar, como, então, usar essa ideia do ganho secundário na vida. Para você que chegou depois, hoje, essa aula é a aula 14. A aula 14 sobre ganho secundário. A aula 14 está dentro do contexto do segundo princípio sistêmico dos atendimentos altamente eficazes, que é a aceitação das circunstâncias. O que são os 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes? São uma postura interior que você pode utilizar como terapeuta no seu atendimento, que você pode utilizar como líder em relação a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. A postura interior só diz respeito a você, não diz respeito aos outros. Isso, para mim, é muito importante. Quando você muda a sua postura, a sua maneira de pensar e agir, a sua motivação, quando você muda dentro de você, a sua intenção, isso tem efeito nas relações. As pessoas percebem você diferente quando a sua postura interna muda. Já observou isso? Nesse sentido, quando você conhece os 5 princípios sistêmicos, e você pode assistir às aulas que já passaram, elas ainda estão, por enquanto, disponíveis no YouTube e no LinkedIn. Então, você pode assistir ao vivo e pode assistir às aulas passadas. Quando você entende os princípios sistêmicos, você pode pensar, como que eu posso implementar isso na minha vida e testar e ver se funciona? Quando você começa a lembrar e pensar, bom, eu vou praticar esse princípio hoje. Como que eu posso usar o princípio do ganho secundário? Eu vou me perguntar, o que eu ganho mantendo isso? Me incomoda uma dada situação. O que eu ganho mantendo esse incômodo? Qual que é o ganho? Será que eu posso dar para mim cuidado, atenção, que esse ganho secundário está buscando? Eu estou mostrando que o ganho secundário ele tem uma faceta emocional. Se eu cuidar desse aspecto emocional do ganho secundário, é como se ele perdesse força. É como se o objetivo do ganho secundário é me forçar a olhar para o aspecto emocional do problema. Eu posso manter um problema para um aspecto emocional. Eu te convido a fazer esse exercício. Depois você compartilha comigo numa próxima aula, você escreve nos comentários como foi. Qual que é o exercício que eu te convido a experimentar? Faz uma lista dos problemas que você tem lidado, problemas que estão na sua vida atualmente. Você pode pensar em relação à sua... Eu vou falar das 12 áreas da vida. Eu tenho uma mentoria que tem as aulas numa plataforma e tem as atividades em grupo via Zoom ou Meet. Chama Mentoria Relações Sistêmicas, ou Mentoria 12 Áreas da Vida. Eu vou falar as 12 áreas da vida como estão na mentoria. Você pode observar, então, os problemas que você tem em relação à sua ação, à sua iniciativa. Quais são os problemas nessa área da vida? Em relação ao dinheiro, seria a segunda área da vida. Quais são os problemas que você tem?
Em relação à comunicação, ao intelecto, quais são os problemas? E aí, recapitulando, para cada problema, você pensa no ganho secundário. Família, seria a quarta área da vida. Quais são os problemas e os ganhos secundários? Depois, personalidade, liderança, poder pessoal. Quais são os problemas que você tem nessa área? Depois, trabalho, rotina e saúde. Quais são os problemas e os ganhos secundários? Depois, relacionamento. 7. Relacionamento pode ser casamento, pode ser sociedade. Então, relacionamentos. Quais são os problemas e os ganhos? Transformação ou crises pessoais. Quais são os problemas nessa área da transformação? Existe falta de transformação ou você se muda demais? Ideais, conhecimentos profundos, avançados, como que está nessa área e quais os problemas e quais os ganhos? Responsabilidade e carreira é a 10ª. A 11ª é o futuro, inovação. Como está essa área na sua vida ou na sua empresa? E a última é a espiritualidade. Então você pode olhar para essas 12 áreas e identificar em cada uma delas quais são os problemas atualmente e para cada um deles, qual o ganho secundário de cada um deles. Isso a gente faz na mentoria Relações Sistêmicas, mentoria 12 áreas da vida. Para conhecer essa mentoria, você pode acessar o meu perfil no Instagram, que é rodrigo.constelasp. Lá no link da bio você tem informações, como se inscrever. E também, você pode entrar em contato comigo que eu passo as informações. Então, vamos a como resolver, como lidar melhor com o ganho secundário. Primeiro é reconhecer qual é o ganho secundário. Se você fizer esse exercício que eu te convidei a fazer, listar todos os problemas. Eu falei das 12 áreas da vida porque elas servem de um modelo para você olhar para você mesmo, de uma forma bem abrangente. Essa é a ideia das 12 áreas da vida. Mas você pode não pensar nisso e só listar os problemas que você lembra. Lista 10 problemas ou 12 problemas e para cada um deles, qual é o ganho secundário? Quando você olha para um problema e se pergunta pelo ganho secundário, você treina a sua mente para olhar para isso o tempo todo. E aí, quando você vai identificar uma coisa em comum a todos os problemas, em geral, todos os problemas vão voltar para a sua relação entre o eu racional e o eu emocional. Pensa que dentro de você tem duas pessoas. Isso é uma simplificação, mas é uma simplificação que ajuda a entender, é um modelo de compreensão. Então, tem um eu igualzinho a você, racional, e tem um eu igualzinho a você, emocional. Se você não se dá bem com o eu emocional, porque você se sente ameaçado por ele, porque ele te causou problemas no passado, a tendência é que você afaste ele, tente afastar. Essa tentativa de afastar o eu emocional faz você pensar demais. Traz ansiedade, traz preocupação, traz sofrimento, traz insatisfação, traz um monte de problemas. Por quê? Porque o eu racional manda igualmente na sua vida. Os dois mandam igualmente. Você precisa dos dois. Quando por medo e para evitar o sofrimento, a tristeza, a dor emocional, você afasta o eu emocional, e é muito normal a gente fazer isso, a gente usa bebida, comida, sociabilidade, excessos em geral, para evitar contato com as emoções. Então, é muito comum, é da natureza humana. Eu vou dizer que a mente ajuda a gente a fazer isso. A mente tenta controlar, mostrando um monte de ameaças. E aí a mente é convincente. Você já observou que você não é sua mente? Que a sua mente pensa sozinha? Já observou isso? Se você já observou que você não é a sua mente, você pode dialogar com ela. Dialogar quer dizer reconhecer que a mente tem vontade própria, e ao reconhecer que a mente tem vontade própria, não adianta debater com ela, porque ela é muito hábia. A mente vai sempre ganhar. Então, a questão toda é reconhecer que a mente está bem intencionada e ela quer te proteger. É importante agradecer a mente por isso, é o julgamento, é a mente que quer proteger.
Ao mesmo tempo, você reconhece que as emoções participam igualmente. As emoções precisam de permissão para fluir na nossa vida. Se você ignora as emoções, é como se você estivesse desperdiçando metade da sua energia. Então você precisa cuidar das emoções. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ganho secundário é um lembrete para você cuidar do eu emocional. Enquanto você não cuida do eu emocional, é como se você estivesse desperdiçando energia. Então, para fechar, qual que é o exercício que você pode praticar com você e, quando puder, com alguma pessoa que queira praticar esse exercício? É pensar nos problemas ou em um problema e, para cada problema, identificar qual é o ganho secundário. O que eu ganho mantendo o problema? Identificou o ganho secundário de um problema? Atende esse ganho secundário independente do problema. Se o ganho secundário é uma forma de me proteger, deixa eu começar a me proteger, independente do problema. Deixa eu começar a conversar comigo para dar segurança. Porque se eu preciso de um ganho secundário para ter proteção, de novo, na questão da alimentação, comer demais também é uma forma de ter segurança. A gente fica maior, parece mais forte, psicologicamente ou emocionalmente, parece que dá mais segurança, né? A gente fica maior. Mas, ao mesmo tempo, a gente deixa de cuidar da gente. Esse é o olhar, essa é a mensagem final. Se você quiser saber sobre a mentoria e formação em constelação familiar individual, você pode acessar o link constelacp.net.br. Lá você vai ter mais informações. E eu vou compartilhar o que 3 pessoas que já fizeram a mentoria e formação, como foi a experiência delas. Eu vou clicar agora e, ao final, já encerro a aula de hoje. Obrigado por ter assistido e veja os comentários. Eu gosto muito da forma do Rodrigo de trabalhar, é muito fluida e prática e vai direto ao ponto. Quando eu comecei a fazer o curso de constelação individual com ele, eu não sabia muito bem o que esperar. A turma era bem heterogênea, eu já era consteladora há bastante tempo e já tinha muita experiência, e quando eu me percebi fazendo parte daquele grupo, eu fiquei muito feliz e muito honrada de poder ver as pessoas aprendendo constelação na prática e aplicando tão rápido. E fiquei muito feliz de ver uma outra forma de fazer, diferente dos cursos de constelação que eu já tinha feito antes. Toda semana eu aprendo técnicas novas que eu aplico em mim mesma e nos meus clientes. Fazer o curso de constelação familiar com o Rodrigo é um marco da minha vida. O que eu aprendi com esse curso foi que realmente ele resolve situações assim lá da infância em que a gente sempre sofria. Eu indico esse curso para todas as pessoas que têm sim o desejo de espalhar o amor ao próximo, de resolver problemas, de fazer com que as pessoas sejam felizes novamente. Eu recomendo a todos vocês. Até que finalmente nesse ano surgiu a oportunidade de fazer um curso de formação em constelação familiar individual com o Rodrigo, e eu resolvi me permitir a oportunidade, mesmo que até então eu nunca tivesse pensado em me tornar consteladora. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque está sendo uma experiência completamente transformadora. Eu estou conseguindo olhar para a vida, para as coisas de uma maneira com muito mais autorresponsabilidade e reconhecimento e aceitação das coisas como elas são. E isso tem feito muita diferença. Então eu recomendo esse curso para quem estiver interessado em conhecer melhor como funciona a constelação, e seja para autoconhecimento ou para ajudar outras pessoas com essa técnica que é realmente fantástica.